Quando nós ouvimos os noticiários da TV ou acompanhamos as notícias através da internet, uma das palavras que mais ouvimos é a palavra crise. Crise econômica, crise financeira, crise nas nossas instituições públicas, crise na segurança, mas há uma crise muito maior, que cabe a todos nós refletirmos e analisarmos: a crise moral. Quando ouvimos os noticiários, ficamos preocupados. O que será do planeta Terra? O que será da nossa amada pátria Brasil? O que será de cada um de nós? Porque Deus, Jesus e os benfeitores não se impõem e coloquem de fim, uma vez por outra, todos os desmandos que nós acompanhamos. Mas fiquemos atentos. Essa barca tem um nauta, e esse nauta é Jesus. Por maiores que sejam as ondas, por maior que pareçam ser as noites ou os dias cinzentos, Jesus é o governador desse planeta. Não estamos à deriva, há um porto seguro a nos esperar. E quando lemos e ouvimos os relatos daqueles que estiveram com Jesus, nós sabemos que o reino de Deus não é deste mundo, apesar de começar nesse mundo. Mas nós deveremos, cada um de nós, realizarmos uma reflexão. O que nós estamos ou o que não estamos fazendo para contribuir para que o Brasil seja realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Não só nas palavras, mas principalmente nas ações. De que forma cada um de nós está contribuindo para que o amanhã seja um amanhã mais justo, mais correto, e que nós possamos deixar para os nossos filhos, os nossos netos, um mundo bem melhor do qual nós recebemos. Nessa noite, gostaríamos de convidar a todos para viajar há quase 2000 anos e tentar recordar daqueles que tiveram a grande alegria de conhecer mais de perto o grande Messias, o jovem Galileu, o Filho de Deus, o profeta. Vários nomes que nós conhecemos ao longo da humanidade e da história da humanidade. Mas, de fato, quem foi Jesus? Quando eu paro para estudar os 12 apóstolos, eu fico a pensar com qual deles eu mais me assemelho. Será que com Judas, o considerado traidor? Será com Maria de Magdala, que permitia que a sensualidade predominasse sobre a questão moral? Ou será que eu me apareço mais com Tomé, que precisava ver para crer? Ou o testemunho de Pedro, que apesar de ter ouvido do próprio Mestre que era necessário perdoar não 7, mas 70 vezes, quando Maria de Magdala, após acompanhar a morte física de Jesus, vai até Pedro e pede para que ele permita que ela o acompanhe. Ele vai dizer: mas como pode? Você era uma mulher equivocada, o seu passado, o que vão dizer de mim? Tinha recebido de Jesus a lição do perdão, mas ainda não tinha entendido. Judas conviveu com o Mestre 3 anos. Não era da região ali de Jerusalém, aliás, de Nazaré. Tinha nascido em Judá, da Judéia, era um comerciante, vivia em Cafarnaum, comercializando e vendendo pequenas coisas. Pedro era pescador, e nós sabemos, lançava sua rede lá no mar da Galileia, pescando, alimentando a sua família, os seus 2 filhos e sua esposa, mas trazia no seu coração um desejo e uma vontade que ele não sabia como entender. Uma saudade de alguém, que muitas vezes nós temos saudade de alguém, mas não sabemos de quem.
Sentimos uma alegria na alma e, às vezes, não conseguimos distinguir de onde vem essa alegria. Mas, uma tarde, ele ainda jogando as redes sobre o mar, estava alegre, cantando e aguardando não sabia o quê. Quando Maria, mãe de Jesus, foi ter a visita do anjo que anunciava a vinda do Messias, só disse que faça de mim a serva de Deus e aceitou os desígnios. Quando nós vamos ler a vinda de Jesus ao orbe terrestre, Marcos não comenta nada antes da vinda do anjo. Lucas e Mateus relatam a vinda do anjo e o nascimento de Jesus. Mas é João, o evangelista, que vai nos trazer o Jesus espiritual. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós estudamos a doutrina dos Espíritos, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 625, e todos nós sabemos, vai relatar que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Na Revista Espírita, de 1864, vai dizer que Jesus é o diretor desse orbe. Leon Denis vai nos trazer a informação no livro Cristianismo e Espiritismo, que Jesus é o governador desse orbe. E Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, vai dizer que uma pleiade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, no que nós podemos saber, e porque eles puderam saber, esteve conosco próximo do orbe terrestre por 2 vezes. A primeira, quando a Terra se deslocava da nebulosa solar, e a segunda vez, quando se decidia a vinda de Jesus ao orbe terrestre. Portanto, é João que vai nos trazer esse ensinamento de Jesus espiritual. Mas quando Jesus veio ter conosco, depois de Maria e José saírem da região da Galileia e caminharem 141 quilômetros até Jerusalém, chegando lá, não tinha lugar para Jesus. Nas hospedarias, todas estavam lotadas. Foi nascer Jesus em Belém, e não numa hospedaria, mas junto aos animais. Talvez o primeiro a nos mostrar a importância de nós respeitarmos um gatinho, um cachorro, não atirar pedra no gato, nem no cachorro. Nasceu na sua humildade, mostrando para nós que aquele que quiser ser maior no reino dos céus, seja o servidor e seja humilde. E hoje? Será que existe lugar para Jesus em nossas casas? Será que nós fazemos o Evangelho no lar? Ou reservamos 5, 10 minutos para meditarmos sobre o Evangelho de Jesus? Será que há lugar para Jesus em nossos corações? Falamos da grandiosidade de Jesus para os nossos filhos? Procuramos testemunhar os ensinamentos de Jesus? Será que as pessoas podem ler nas nossas atitudes o Evangelho vivo do Cristo? Ou só decoramos algumas passagens dos Evangelhos, falamos de uma forma emocionada sobre Jesus, mas as nossas atitudes não retratam o Evangelho de Jesus. Jesus veio nos trazer esse reino de Deus, e todos aqueles que experimentam o Evangelho de Jesus na prática jamais conseguem ser as mesmas pessoas. Foi assim que Pedro, ao receber o chamamento de Jesus, Pedro, quer ser pescador de almas, e Pedro aceitou. Naquele momento ele entendia aquela alegria que ele trazia na alma, aquela saudade que ele não sabia explicar. Porque quando ele estava no mundo espiritual, certamente como todos nós, recebemos esse chamado para estarmos aqui reencarnados para testemunhar sobre o Evangelho de Jesus. Quem tiver dúvida, em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 525, que tem como título Pressentimentos, Allan Kardec vai dizer que antes de nós reencarnarmos, nós recebemos no nosso fórum íntimo as principais etapas pelas quais nós iremos passar. E quando essas passagens têm um caráter marcante, vem como um insight, uma impressão.
Era o que Pedro estava sentindo naquele momento, recordando do encontro que ele esteve com Cristo no mundo espiritual. E aquele era o momento dele seguir ou não seguir a Jesus. E, felizmente, ele resolveu seguir o Mestre. Judas foi convidado por Jesus. Jesus sabia quem era Judas. Sabia o que Judas trazia na alma. E também sabia que Judas amava muito o Mestre. Mas ele achava que o reino de Deus ia ser conquistado na terra através da força, da espada, lê do engano. Jesus trazia o amor, trazia a paz. E na ilusão do discípulo, que vai relatar Humberto de Campos no livro Boa Nova, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai relatar uma conversa de Judas com Tiago. E Judas relata os seus planos. Entregaria Jesus, Jesus ia ser preso, o povo ia se revoltar, ia tomar o comando lá do Império Romano, eles seriam um dos líderes e Jesus poderia implantar o reino de Deus na terra. O seu plano estava todo montado, mas não era este o plano de Jesus. Mas Jesus conhecia o íntimo de Judas e, mesmo assim, permitiu que o discípulo, ou melhor, o apóstolo, o acompanhasse durante 3 anos. Quantas pessoas convivem conosco durante 1, 2, 5, 15, 20 anos e não conhecemos ao certo o que a pessoa traz na sua alma? E às vezes, quando conhecemos, não acredito. Eu convivi tantos anos com essa pessoa e olha o que ela me fez agora. Me paga com ingratidão, me paga com a traição. É que Jesus sabia que aquele espírito que ora ali encarnado como um Judas Iscariotes, um dia entenderia a mensagem do Mestre, a sua mensagem. Foi o que aconteceu com Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos. Quando ele teve o encontro com Jesus, ele, sem perceber, já estava ajoelhado, porque quem se aproximava de Jesus começava a chorar, sem saber ao certo por quê. Quem teve contato com Chico Xavier relata para nós que, ao aproximar de Chico, era uma emoção enorme que não conseguia segurar. Públio Lentulus se ajoelha e Jesus conversa pelo pensamento com aquele senador orgulhoso. Terás agora uma decisão a tomar: seguir-me ou viver séculos e séculos a me buscar. Públio Lentulus começa a pensar em o que fazer, mas o seu orgulho prevalece. Como eu, um senador romano, vou seguir esse andarilho? Não farei isso. Eu tenho uma reputação a seguir. E resolveu não seguir Jesus. Só que Jesus já conhecia que aquele espírito que ora estava como Públio Lentulus já alimentava aquele espírito que seria no futuro Emmanuel. Quando Jesus encontra Saulo na estrada de Damasco, e ele literalmente cai do cavalo, ele não via ali apenas o Saulo, mas o Paulo que já habitava naquele corpo, que um dia seria o Paulo de Tarso que nós conhecemos. Então, quando a espiritualidade olha para cada um de nós, reconhece o espírito imortal que habita dentro de cada um de nós. Deveremos olhar para o universo, para as pessoas, não com espíritos que ora transitam no corpo físico nessa existência, mas todos nós, sem exceção, um dia seremos espíritos puros e receberemos um planeta para tomar conta, a exemplo de Jesus. Porque se assim não for, não seria justo. Deus criaria espíritos eleitos e puros em detrimento de outros. Quem tiver dúvidas, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai registrar esse ensinamento para cada um de nós. Vale a pena nós conhecermos. Então, sempre que a espiritualidade olha para nós, sempre verifica esse espírito imortal que tem uma tarefa a ser cumprida, mesmo que pareça ser pequena,
que seja cuidar do hospital dos enfermos, que seja levar sopa, acolher as pessoas quando adentram numa casa espírita, com um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, mostrar um outro caminho. Todos nós temos uma tarefa a cumprir e cabe a cada um de nós refletirmos no palco da vida, nos papéis que nós estamos representando. Qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa missão? Por que nascemos? Por que estamos aqui? Sabemos que todos nós somos criados simples e ignorantes, e Jesus também. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos trazer esse ensinamento. Mas na questão 540, no penúltimo parágrafo, vai dizer que o anjo de hoje foi o átomo do passado, e o átomo de hoje será o arcanjo do futuro. Quer dizer que Jesus também passou pelas fileiras do desenvolvimento espiritual até se tornar um espírito puro. Em que planeta, em que constelação, não sabemos. Mas, senão, Deus não seria justo. Então, quando Jesus tem esse encontro com Pedro, ele sabia que ele podia confiar naquele apóstolo que, depois de despertar com o galo cantando, no amanhecer, dedicou mais de 30 anos para divulgar o Evangelho de Jesus. Quando nós estudamos o Pedro, Simão, antes de Jesus, é uma coisa. Durante o convívio com Jesus, naqueles 3 anos, ainda o apóstolo estava duvidoso. Mas ao receber a sua tarefa, a sua missão, não voltou atrás. Pegou no arado e seguiu à frente. E nós? Quando nós descobrimos a nossa tarefa, não, deixa eu voltar, deixa eu desfrutar daquilo ou daquilo outro. Então cabe cada um de nós, assim que nós identificarmos qual é a nossa tarefa no orbe terrestre, não vamos recuar, vamos seguir à frente, como fez Pedro. Judas Iscariotes, na ilusão do apóstolo iludido, achava que Jesus ia assumir o reino de Deus através da espada, através da guerra. Como pode? Um general, depois de lutar na guerra, com a sua espada sangrenta, falar de amor, de paz, de amor ao próximo. Então, se nós quisermos seguir a Jesus, deveremos calar o orgulho ou a vaidade que ainda habita dentro de cada um de nós, para que o Cristo nasça e renasça em cada um de nós. Maria e José, quando receberam primeiro Maria, Jesus nos seus braços, sabia que a luz do mundo estava presente junto conosco. Criou Jesus, e nós vamos encontrar um relato, ainda no livro de Humberto de Campos Boa Nova, quando Isabel, mãe de João o Batista, vai visitá-la. E elas começam a falar sobre os 2 meninos. Naquela época, Jesus contava com 12 anos. Isabel vai relatar que João o Batista, que nós conhecemos depois como Batista, que batizava no Rio Jordão, quando ela ia procurar por João, ou Joãozinho, ele estava junto às figueiras, sempre apontando para o horizonte como um general, a mostrar o caminho que todos deveriam seguir. Maria vai relatar. Depois de voltar de Jerusalém, na festa que teve da Páscoa, foi surpreendida com Jesus conversando com o doutor da lei. E ficou preocupada. Jesus respondia a todas as perguntas. Os doutores da lei estavam impressionados com aquele menino com tanto conhecimento. E Maria vai conversar com José para pedir para um dos doutores da lei mostrar o caminho para Jesus. E é surpreendida, depois de alguns dias, com Jesus dizendo: Mãe, o que queres de mim? Não sabes que eu vim do Pai? E sei o que eu tenho que fazer aqui? Reconheço o coração de mãe preocupada com o seu filho, mas eu sei a tarefa que eu vim executar aqui. Jesus vai até a carpintaria onde seu pai trabalhava. Seu pai José pede licença e permissão para trabalhar com o pai na carpintaria. Às vezes nós ficamos em dúvida. O que Jesus fez dos 13 até os 30 anos? Trabalhou com seu pai na carpintaria.
É só estudarmos essa obra de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 2. E vai relatar em Humberto de Campos que aquele menino crescia em amor e bondade. Maria ainda vai relatar para Isabel, sua prima, que não poucas vezes acompanhava Jesus conversando com as lavadeiras, conversando com aqueles transeuntes, ou levando muitas vezes os mais necessitados para beber e se alimentar na sua casa. Já aos 12, 13 anos, Jesus tinha esse amor incondicional, de sempre ver nas pessoas o que elas têm de melhor. Jesus, quando inicia a sua tarefa em Canaã, na Galileia, transformando a água em vinho, quando acaba o vinho, a sua mãe pede para que os apóstolos vão até Jesus e pede para que ele transforme a água em vinho. Ele fala, mas o que eu tenho com isso? A minha hora ainda não chegou. E Maria vai dar o seu primeiro e único mandamento: fazei tudo o que ele disser. Jesus transforma a água em vinho. E vai relatar Humberto de Campos, ainda no livro da Boa Nova, no capítulo 12, Amor e Renúncia, que Jesus foi surpreendido novamente com Pedro a te perguntar, mas, Senhor, será que naquele momento que nós transformamos a água em vinho, não estaríamos nós incentivando as bebedeiras, as festas mundanas? E segundo Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Jesus olha para Pedro com o seu olhar sempre amoroso e de compaixão. Pedro, tu conheces a alegria de servir um amigo? Estávamos reunidos naquela festa de casamento com pessoas as quais eu amo muito. Quando estamos reunidos com pessoas queridas, quando estamos fazendo coisas em benefício das pessoas, acontece uma das partes mais importantes, que são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Quando estamos aqui nessa casa bendita, e ao chegarmos, ouvindo essas músicas, e ali no fundo eu estava acompanhando, vendo com que alegria cada um cantavam as músicas. Senhor, fazei-me de mim instrumento do vosso amor. Nós sabemos cantar. Mas será que nos momentos das dificuldades, nós permitimos ser realmente os instrumentos do Senhor? Ou só queremos ser instrumentos do Senhor na alegria? Pedro, quando teve o seu testemunho, naquela chamada grande ceia, prometeu ao mestre que estaria com ele em todos os momentos. Pedro, Pedro, antes do galo cantar, você já terá me traído 3 vezes. Eu não, Senhor. Estarei contigo em todos os momentos. Pedro, Pedro. É importante que quando você caia em si, você ajude os seus irmãos. Quando o galo canta no pátio de Caifás e a sua consciência desperta, Pedro vai aos plantos. Eu tinha prometido ao mestre que estaria com ele em todos os momentos, mas não estive. Quantos de nós realizamos tantas promessas? Aqueles que casaram e foram até a igreja se comprometeram a ficar com o seu cônjuge até o último momento, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Mas será que fica mesmo? Será que naqueles momentos de dificuldades nós queremos estar com os nossos entes queridos? É fácil prometer. Na hora do testemunho já é um pouquinho mais complicado. Mas Jesus sabia disso. Não foi por outro motivo que quando ele estava no horto, ele alertou ainda os seus apóstolos. A carne é fraca. Não estamos falando da carne, da operação da carne é fraca, não. É da época de Jesus mesmo. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas é importante, quando nós tivermos consciência do nosso erro, nós possamos cair em si e seguir o Mestre. Mostrar realmente que nós somos os seguidores de Jesus. É fácil? Todos nós sabemos que não é fácil. Acompanhar a partida de um ente querido no leito de dor não é fácil. Oramos, pedimos que ele fique, mas será que nós estamos preocupados com ele ou conosco? O que será de mim? Viver sem a minha mãe, viver sem o meu pai, sem os meus filhos?
não estamos preocupados, será se ele está sofrendo ou não, se ele cumpriu ou não a tarefa dele. Mas o nosso egoísmo ainda quer que o nosso ente querido fique conosco. Às vezes, deveremos falar, Senhor, seja feita a vossa vontade, como a música que nós estávamos cantando aqui ainda há pouco. Mas nem sempre na hora do testemunho é fácil. Mas Jesus sabe disso. Quando Jesus volta do túmulo e vai até Cafarnaum, Pedro continua jogando a sua rede para pegar os peixes. Quando eles estão voltando da pesca, eles veem lá na frente, na praia, um homem. Ao se aproximar, Pedro percebe que era Jesus. Com saudade, se lança às águas e vai ao encontro do seu amigo querido. Fazem uma fogueira e começam a conversar. Jesus olha para Pedro, lembra daquele momento que no pátio de Caifás ele negou-lo por 3 vezes e pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Já falei, eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E como querendo mostrar ao seu apóstolo e discípulo que se ele errou por 3 vezes em sua consciência em ter negado o mestre, ele teria grande oportunidade de apacentar aqueles que também escorregam, que prometem uma coisa e fazem outra. Pedro, tu me amas? Pergunta o mestre pela 3ª vez. Sim, mestre, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Foi o que Pedro fez. Apacentou as ovelhas na casa do caminho. Quando o seu querido amigo partiu, ele montou a primeira casa de assistência que a humanidade conhece. Os leprosos, os desprezados, eram acolhidos na casa do caminho. Como foi Estevão, ou Gesiel, que nós conhecemos no livro Paulo e Estevão, que é acolhido na casa do caminho. Todos os renegados tinham lugar, não só no coração, mas na casa do caminho. Este é o apóstolo, este é o evangelista que segue o mestre. Antes, Simão, o pescador. Depois, pedra e pastor. A pedra porque foi ali edificado o evangelho de Jesus. Hoje, através da história das religiões, nós temos o conhecimento dos papas, e Pedro é considerado o primeiro papa da humanidade. E Judas Iscariotes, que apesar de conviver 3 anos com o mestre, não entendeu a sua mensagem. Quando ele está também na grande ceia, Jesus, a pedido de João, que pergunta, daqueles que estavam ali, quem seria o traidor? E Jesus, ao deitar o pão na vasilha, entrega-o a Judas e diz, esse que eu entregar o pão molhado, esse será o traidor. Para quem que Jesus entregou o pão? Para Judas. Ele tinha acabado de dizer, para aquele que ele entregasse o pão era o traidor. Só que o apóstolo estava distraído. Como a maioria de nós que estamos distraídos, estamos nessa casa, somos acolhidos, recebemos um tratamento, uma orientação, estamos aqui fisicamente, mas o nosso pensamento está em outro lugar. Quero voltar logo para casa para assistir o bem-querer ou o mal-querer, assistir o futebol, fazer um lanche, dormir, descansar. Tenho tanta coisa para fazer e esse rapaz não para de falar. Estamos aqui fisicamente, mas com o nosso pensamento em outros lugares. E é a grande oportunidade que nós temos de sermos intuídos pelo nosso anjo da guarda, que nos mostrará seguramente o caminho que nós deveremos seguir. A mensagem que tanto esperamos. Se nós estudarmos em O Livro dos Espíritos, a passagem sobre o anjo de guarda ou do anjo protetor, é impossível nós não nos emocionar. Para que nós tenhamos uma ideia, o nosso anjo da guarda,
que está conosco antes de nós reencarnarmos, ama-nos mais do que um pai e do que uma mãe. E olha que nós sabemos o amor de uma mãe para com um filho, mas Ele ama-nos ainda mais. Está conosco em todos os momentos, não 24 horas do nosso lado, mas ligado a nós através do pensamento. Seguramente não no orbe terrestre, mas em outros planetas. Mas nós sabemos que a ligação é através do pensamento. Pensamos, eles já estão do nosso lado. Ou se sentem que nós estamos passando por dificuldades, eles vêm ao nosso socorro. Segundo Cosme Massi, eu não sei se você já conhece, se não, vale a pena conhecer, ele realiza estudos importantíssimos do livro dos Espíritos. E vai explicar para nós que o nosso anjo da guarda faz parte, dentro da escala espírita, dos espíritos da segunda ordem. Nós fazemos parte da terceira ordem, dos espíritos que têm a predominância da matéria sobre o espírito. Os espíritos da segunda ordem não têm as paixões das quais nós temos. E o da primeira ordem nós sabemos que são os espíritos puros, aonde Jesus faz parte. E ele dá uma receitinha, o Cosme Massi. Se nós tivermos dúvidas, se nós fazemos parte da primeira ordem, mas eu adianto aqui, não fazemos parte da primeira ordem. Se nós temos dúvidas se nós fazemos parte da segunda ou da terceira ordem, ele dá uma receitinha. Ele pergunta assim, se nós respondermos sim para esta resposta, é porque nós fazemos parte da terceira ordem. Se respondermos não, fazemos parte da segunda ordem. Nós sentimos de vez em quando, ou passamos por alguns momentos com um sentimento de raiva, ciúmes, mágoa, ressentimento, inveja. Então nós somos a terceira ordem. Se nós não tivermos mais esses sentimentos de raiva, ciúmes, mágoa, fazemos parte da segunda ordem. Então os nossos anjos de guarda, eles não têm esses sentimentos. Se nós pedimos ajuda, eles virão, estarão do nosso lado a ajudar, como uma mãe que ama o filho incondicionalmente. Lembram da parábola do filho pródigo? Quando o filho mais novo pede a metade dos bens do pai, vai para outras terras, gasta tudo, e quando lembra que não tem mais nada, porque já ceava com os porcos, lembra do pai e faz o caminho de volta. Quando o pai avista o filho de longe, o que o pai diz? Lembrou que tem um pai? Agora que não tem mais nada, lembrou que tem um pai? Não é isso que o pai fala? Não. Ele abre os braços e vai ao encontro do filho amado. O outro filho fala, mas pai, eu fiquei tanto tempo contigo, agora meu irmão que gasta tudo, volta e você trata ele com festa. O seu irmão estava quase morto e voltou. Essa parábola relata Deus para conosco. Não importa o que nós fizemos, claro que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, mas Deus jamais abandonará um dos seus filhos. Aquele ser humano mais cruel também tem um anjo da guarda a velar por ele. E no momento que ele decide a seguir o caminho, ele está pronto para ajudar. Nós não estamos à deriva. Há um porto seguro a nos esperar. Jesus espera todos de braços abertos, mas nem sempre nós temos espaço para Jesus, no nosso lar, no nosso coração, na nossa atitude. Maria entendeu a importância de Jesus para a humanidade. Enquanto estava frente ao madeiro, infame, vendo seu filho crucificado, relembrava daquele menino ainda pequeno, correndo pelo terreno, alimentando os transeúntes, conversando com as lavadeiras, ajudando a todos que iam até ele. Lembrava-se, quando pegou ele pela primeira vez em Belém, lembrou dos primeiros passos do seu menino, e ao ver o sangue caindo sobre o seu rosto, sabia que o amor incondicional estava presente. Quando Judas Iscariotes cai em si e percebe o que ele tinha feito, vai até a árvore, lança a corda a seu pescoço e comete o suicídio.
E é interessante. Quando Maria Dolores vai trazer na psicografia de Francisco Cândido Xavier uma mensagem intitulada como Retrato de Mãe, traz uma linda mensagem. Vai contar que quando Maria sabe aonde estava Judas Iscariotes, vai ao seu encontro. Ao chegar, encontra o antigo apóstolo junto àqueles sofredores. Se aproxima e diz: meu filho, vim te buscar. Quem és tu? Não sabe quem eu sou? Sou Judas Iscariotes, que traiu a Jesus. Eu sei, e vim te buscar. Como me chamas de filho? Quando eu caí em si, fui atrás da minha mãe. E ela disse que eu deveria ficar nas regiões infernais. Eu não merecia viver mais. E você vem me chamar de filho? Terás outra oportunidade. O pai jamais esquece os seus filhos. Reencarnará na França, terá uma outra oportunidade, uma outra existência, e resgatará todos os seus pensamentos e todas as atitudes que ora vivem em ti. Mas quem és tu, anjo de grande luz? Sou Maria, mãe de Jesus. Aí eu fico a pensar, quem de nós, após ter a partida do seu filho amado ao mundo espiritual por um outro rapaz que atirou ou que atropelou, vai até o presídio socorrer aquele que tirou a existência do seu filho? Quando lemos a história de Maria Dolores, o retrato de mãe, ficamos emocionados. Que linda história! Mas será que nós faríamos isso? Se adentrarmos na nossa casa e ficarmos sabendo que um rapaz entrou, roubou tudo, destruiu tudo, violentou a irmã, violentou os filhos, matou a mãe, matou o pai, nós iríamos ao presídio levar roupa, alimento, uma palavra de consolo? É muito difícil. Mas Maria fez isso. Aquele que tirou a vida física ou traiu ao seu filho, ela foi resgatar nas regiões inferiores. Relata Maria de Magdala, ainda através da psicografia de Maria Dolores, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, que Maria de Magdala, ao visitar o túmulo de Jesus, percebe que o corpo de Jesus já não estava mais lá. Ela sai desesperada e observa um jardineiro. Ela vai até o jardineiro e pergunta: você sabe onde está o corpo de Jesus? E ele responde: tu procuras Jesus entre os mortos? E ela reconhece a voz: Rabone, ou mestre, ajoelha-se aos pés de Jesus, começa a chorar e Jesus diz: não me toques. Por que não devo tocar-lhe? Porque eu ainda não subi ao Pai. Aonde estivesses, mestre? Com certeza recordando as bem-aventuranças, as curas que fizestes. Não, Maria. Eu fui para as regiões inferiores, atrás de um amigo que eu amei e amo muito. Mas quem é esse amigo que merece tanta atenção do mestre? Judas. Só que ao chegar, ele não me reconheceu. Deitei ele sobre o meu ombro e permiti que ele repousasse e adormecesse, até o momento dele ser resgatado. Se nós estivermos pensando no suicídio, se nós achamos que ao tirar, entre aspas, a nossa vida física, os nossos problemas serão resolvidos, lê do engano. Certamente, os nossos sofrimentos aumentarão. E Maria, com o seu amor incondicional, quem lê o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, reconhece a fraternidade dos servidores de Maria. Maria não só resgatou Judas Iscariotes, mas tem um trabalho no mundo espiritual para socorrer todos os suicidas. O amor é incondicional. O amor de Jesus é incondicional. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus dificilmente voltaram a ser as mesmas pessoas. E nós? Já tivemos um encontro com Jesus? Já permitimos que Jesus faça parte do nosso dia a dia? Senhor, o que queres que eu faça? Disse Saulo até se transformar Paulo.
que queres que eu faça, Senhor? Deveremos também fazer essa pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu devo fazer para ser uma criatura mais útil? Ter o amor incondicional? Não vim na casa espírita simplesmente para cumprir um protocolo, mas para estar de corpo e de alma. Deveremos parar e refletirmos. Será que esse momento que o Brasil está vivendo não é a grande oportunidade de nós passarmos a limpo a nossa querida pátria amada Brasil? Mas não só com os nossos governantes, mas ensinando também os nossos filhos, falando e cumprindo. Alguém bate a porta, ou lá no quintal, a mãe não quer atender, fala que eu não estou. Mãe, mas a senhora está aqui, como eu falar que a senhora não está aqui? Fala que eu não estou. Toca o telefone, mãe, diga que eu não estou, fala que eu saí, fala que eu estou ocupada. Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Eles crescem, se tornam governantes, donos de empresas, e vão usar essa tática também. Fala uma coisa e faz outra. Então, as nossas atitudes devem ser repensadas, porque nós podemos esconder tudo das pessoas, da espiritualidade nós não escondemos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Mas livres de quem? Do marido, da esposa, dos filhos? Não. Desse mal que insiste em viver dentro de cada um de nós. Que não sejamos nós, no futuro, ao lermos a nossa reencarnação nesse momento, nós possamos assemelhar a Judas, o traidor, aquele que trai o sonho dos filhos, os objetivos do pai, do trabalhador, do profissional. Que não sejamos igual Maria de Magdala, que a parte da sensualidade prevaleça, mas que quando ela caiu em si, ela mudou tanto, que é o maior exemplo de transformação moral que nós temos. É tanto que Jesus aparece pela primeira vez para Maria de Magdala. Por que não apareceu para João, o apóstolo amado, para Pedro, a pedra, para sua mãe? Foi demonstrar para nós o que importa é a nossa transformação moral. Isso é o que vai importar. E há quase 2000 anos, Jesus vem convidando a cada um de nós. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e tereis alívio para as vossas aflições. Hoje, Jesus renova o seu convite, para que nós possamos seguir os caminhos do Mestre. O fardo com Jesus, seguramente, é mais leve. Na hora que nós pegarmos no arado e resolvermos seguir a Jesus, os problemas não vão sumir, mas a nossa força, a nossa fé, seguramente irá aumentar. Eis que vos mando como ovelhas mansas entre lobos ferozes. Que sejamos nós, as ovelhas mansas, a levar a boa palavra, a mão estendida, aquele companheiro que não pode com a sua própria mão matar a sua sede porque está no leito de dor, no hospital. Que sejamos nós a levar a cesta básica, abrir as portas da nossa casa ou da casa espírita para receber todos de braços abertos. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, não por serem espíritas, católicos, protestantes, budistas ou umbandistas, mas por estarem amando uns aos outros. Será que nós estamos amando uns aos outros ou estamos armando uns contra os outros, como acontece na Síria, em Israel, na terra onde Jesus nasceu, cresceu, cantou as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos. Na terra onde Jesus nasceu, cresceu, de vez de estarem amando uns aos outros, estão literalmente armando uns contra os outros. Será que nós não fazemos isso no nosso dia a dia? De vez de estarmos amando, estamos armando uns aos outros? Só um pastor, só um rebanho. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós teremos o nosso momento desse encontro com Jesus. Mas se mesmo assim as dores da vida insistirem em bater em nossa porta, lembremos do salmista Davi,
no Salmo 23. O Senhor é o nosso bom pastor. Ele jamais nos faltará. Deitar-nos faz, Senhor, em verdes pastos. Guie-nos por águas tranquilas. Refrigere a nossa alma. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara, Senhor, uma mesa à frente aos nossos supostos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice de amor transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão em todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso bom pastor, ele jamais nos faltará. Que assim seja.